Fabiana, seja bem-vinda ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Obrigada, agradecemos o convite por participar do programa e de poder apresentar melhor essa metodologia. Com certeza. Para nós que fazemos o programa Estação Saúde TV Master e o grupo Alex Filho, prazer tê-la conosco. Aliás, é um método inovador e pioneiro que conhecemos hoje, que vamos conhecer hoje, através da Supera, a ginástica para o cérebro. Lembrando que o cérebro é o órgão do corpo humano que coordena todas as funções do corpo. A saúde cerebral garante plena atividade e funcionamento, porém algumas doenças podem vir a atacar áreas específicas do cérebro, causando males que afetam o corpo. Aliás, vamos conhecer um pouco como é que funciona tudo isso na tela da TV Master, um pequeno vídeo que mostra o funcionamento desse cérebro na tela da TV. Tudo que você faz e tudo que você é vem do seu cérebro. E tudo que o seu cérebro faz vem de sinais elétricos e conexões químicas. Basicamente, seu cérebro é uma tempestade elétrica. Veja aqui como o cérebro cria a visão. Quando a luz entra pelos olhos, é convertida em sinais elétricos que percorrem seu cérebro por meio de feixes grossos de fibras nervosas bem isoladas, chamadas de neurônios. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de estrelas da Via Láctea. Os neurônios enviam raios ao longo de seus braços finos, para lá e para cá, o dia inteiro, diariamente, durante toda a sua vida. Mas os neurônios não se tocam. Quando um raio chega ao fim de um neurônio, ele libera mensageiros especiais chamados neurotransmissores, que pulam a fenda existente entre os neurônios e se conectam do outro lado. Isso inicia uma tempestade elétrica no próximo neurônio. Um neurônio pode ter 100 mil dessas fendas, chamadas sinapses, cada uma com centenas de milhares de neurotransmissores. Um neurônio pode receber mensagens de 100 mil outros neurônios, e cada uma delas chega 1000 vezes por segundo. Essa enxurrada de mensagens é o que faz com que a tempestade elétrica não pare. É essa tempestade elétrica que permite que o cérebro interprete a luz que entra pelos olhos como imagens que podemos ver. Isso aí é mais ou menos como funciona toda essa corrente de neurônios no cérebro. O método Supera tem me ajudado muito desde o início. Isso aí são testemunhas, né, de pessoas que usam o método. Percebi que na segunda aula, durante as atividades com ábaco, minha mente, que era muito agitada, passou a ser uma mente mais tranquila e ela teve segurança naquilo que ia responder. Agora vamos entender como é que surgiu. Fabiana, finalmente, como é que surgiu essa ideia, né, da ginástica para o cérebro? Então, a ginástica para o cérebro surgiu de uma necessidade do próprio dono, criador, Antônio Carlos Guarini. Ele viu que o filho dele estava tendo um baixo rendimento escolar e ele via a potencialidade do filho dele. E ele começou a pesquisar. Foram 2 anos de pesquisa, descobriu o ábaco e algumas outras metodologias, que são neuróbicas, são dinâmicas, algumas apostilas, né, desafios apostilados. E aplicando isso no filho dele, ele viu a potencialidade desenvolvida. E ele resolveu aplicar isso, abrindo a primeira escola em São José dos Campos, em São Paulo. Finalmente, Fabiana, como é que funciona este método, né? A gente sabe que dentro do site, aliás, o site é www.metosupera.com.br. Se entrando nesse site, você vai entender também muitas pessoas testemunhando que funciona o método e de forma prática, rápida, e a honestidade é fundamental das pessoas que falaram. Como é que funciona isso aí, na realidade? Então, as nossas aulas elas são dinâmicas e interativas. A gente usa o ábaco, que é um instrumento milenar chinês, e ele potencializa principalmente a concentração, o foco, o raciocínio lógico-matemático e a coordenação motora. Após o uso do ábaco, a gente tem alguns outros instrumentos, como alguns jogos pedagógicos e jogos de raciocínio lógico. A gente tem apostilas de desafios, né, matemáticos, lógicos, e a gente trabalha principalmente também com a criatividade. E essas aulas dinâmicas, elas se tornam divertidas. Eu costumo dizer que a gente, lá no Supera, a gente brinca aprendendo e aprende brincando. A gente constrói o nosso aprendizado de uma forma divertida. Inclusive, segundo a mãe, quando ela matriculou o filho Henrique no Supera, não tinha conhecimento desse método. Apenas foi uma tentativa que ela fez para melhorar os estudos dessa criança. Mas ela ficou surpresa com o resultado. Em tão pouco tempo de frequência, o Henrique melhorou consideravelmente as notas e o comportamento diante do estudo modificou completamente. Pode-se comparar, no caso, por exemplo, que uma academia, aí eu vou perguntar a Fabiana, nesse caso aí, pode-se se comparar com uma academia, ou seja, na academia estamos
trabalhando, né, a questão do músculo, a questão peso proporcional ao tempo. No caso da ginástica para o cérebro, né, aplica-se o mesmo raciocínio, ou seja, conforme a evolução, você vai aplicando e modificando o método? Sim, é uma academia de ginástica para o cérebro. A gente está malhando o cérebro, exercitando através dos estímulos corretos, e isso faz com que os nossos neurônios sejam fortalecidos, o que acaba, inclusive, evitando algumas doenças, como o AVC, como o mal de Alzheimer, ou prevenindo, né, no caso, quem tem já uma predisposição genética. E vamos entender melhor. Aqui você tem aqui exatamente em nossa mesa alguma metodologia que é aplicada no método Supera. Daria para vocês explicarem de forma geral o que é isso aqui? Então, esses aqui são alguns dos nossos jogos de raciocínio, jogos pedagógicos que a gente usa em sala de aula. Esse aqui maior é o nosso ábaco pedagógico, o menorzinho é o ábaco do aluno, que é utilizada, a nossa ferramenta principal utilizada em sala de aula. É através dele que você faz a própria ginástica para o cérebro, fortalecendo os neurônios e desenvolvendo concentração, raciocínio, foco e coordenação motora. Esse aqui é um jogo que a gente chama de torre vertical. O desafio dele é tirar essa argola sem que você rompa o cordão ou abra a argola, quebre o brinquedo. Certo. É um desafio para você. Esse é o meu. É o seu desafio. Então, na realidade, vamos tentar focar aqui. Eu tenho que tirar essa argola daqui. Isso. Não é isso? Sem forçar a argola. Sem forçar e uma a argola. dica que eu posso dar é Sim. que ela não sai pelo modo convencional, ela não sai não por sai cima. por cima. Até porque o nosso desafio do Supera é nunca fazer a coisa do jeito convencional, que nós somos estimulados a fazer. Tem como você nosso focar? estímulo é fazer sempre de uma forma diferente. Você quer me ensinar aí, né, rapaz? Ele está mandando colocar essa argola dentro, não tem como colocar. Vamos ver. Aí. O primeiro passo está O primeiro correto. passo está correto. E agora vamos fazer como? Tente eliminar essas bolinhas. Eliminar as bolinhas. Eu desisto. Já? Já. Como seria isso aqui? Eu vou Você quer mostrar. vir, Cé? Tentar? Você está me ensinando, mas... Eu posso mostrar para você. Pois não. Vamos tentar ver se consegue. Essa câmera aqui está focando? Espera aí, só um minutinho. Vamos repetir a cena que ele está tentando focar. Eu passei por aqui já, né? A professora Então, vai tentar fazer. Você fez a primeira parte. Olha só, fez deixa a professora correta. tentar Ela sabe. Vamos lá. Pode começar. Você começa eliminando o triângulo. Eu não peguei na argola, né? Ainda não. depois Aí juntar você as duas e elimina a bola. O segundo passo foi correto. Agora, Já tinha esse outro passo. parece mais óbvio do que você Me imagina. parece, inclusive, que Gessé, viu, sabia da história, né, Gessé? Você estava no raciocínio certo. Não sei se você ia conseguir. Bem, qual é o próximo desafio? Um outro desafio para você é o chocolate. Você pode observar que ele está numa superfície lisa, completa, sem extremidades. E agora eu vou desmontar ele para você e você vai fazer o quebra-cabeça. Percebe-se que cada peça tem um formato diferente, uma superfície diferente. E o objetivo é deixar ele da forma como estava. Montar como estava antes, né? Isso. Vamos tentar aqui. Só vai dar tempo mesmo esse método. Alguém está conseguindo focar isso aqui? Vamos lá. Tentar montar o chocolate como era antes, né? Isso. É. O objetivo dele é mostrar que não existe só um método de resolver o problema, mas E aí, existem Jessé, várias foi no caminho maneiras. Hein, Gessé? Não sabe não, né? O povo da DTZ, rapaz, pense num entrevistado enrolado, um apresentador enrolado. Agora eu me perdi todinho. Dá certo, não. Professora, por favor, me ajude. Bem, eu não consegui, né, passar no teste da Supera, mas afinal precisa de tempo, raciocínio e uma boa ginástica para o cérebro. Mas aí você tenta, né? E você, para conhecer a Supera, lembre-se que fica aqui, bem pertinho da TV Master. O telefone da Supera é 4141-3747.
quiser conhecer melhor, entre no site www.metosupera.com.br. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta na próxima semana com mais um consultor na área de saúde.